de Espiritismo, comigo, Regis Silva. A gente vai tratar do tema a caridade. E antes da gente iniciarmos fazendo as nossas considerações a respeito do tema proposto para o dia de hoje, eu gostaria de vos fazer uma pergunta a todos. Inclusive, estudando esse tema, foi uma pergunta que a gente também se fez, né? Dependendo da resposta, o nosso coração ficou feliz ou pode ficar aflito, né? Então, a pergunta que eu gostaria de lhes fazer, e eu gostaria que cada um tomasse ela como algo pessoal, não precisa responder. Mas será que a gente entende o conceito de caridade tal qual fundamentou Jesus, tal qual exemplificou os espíritos através da doutrina espírita, tal, tal qual compreendia o senhor Allan Kardec, tal qual foi exemplificado por Chico Xavier? Será que a gente tem capacidade de compreender esse sentido de caridade? Ou por vezes a gente tem negligenciado-a, ou até mesmo possa ser que tenhamos compreendido esse sentido de uma maneira um tanto quanto equivocada, não é? Por isso que eu hoje apelei e invoquei a própria caridade para que ela possa falar conosco de como é ela, de como devemos praticá-la, qual a nossa responsabilidade perante ela, visto que a caridade é um dos pilares fundamentais de sustentação da doutrina espírita. Claro que quando eu digo que eu invoquei, na verdade eu não invoquei. Na verdade, a caridade se apresentou um dia a Allan Kardec por intermédio de um bispo chamado Adolfo, na cidade de Angeli, e lá ela falou de si mesma. E é essa mensagem que hoje nós tomamos a liberdade de trazer para os amigos, para nossa reflexão, aprendizagem, certamente. E vamos lá, a caridade por ela mesma. Eu sou a caridade, sim, a verdadeira caridade. Em nada me pareço com a caridade cujas práticas segues. Aquela que entre vós usurpou o meu nome é fantagista, caprichosa, exclusiva, orgulhosa. Venho prevenir-vos contra os defeitos que aos olhos de Deus embaraçam o mérito e o brilho de suas boas ações. Sede dóceis às lições que o Espírito de verdade vos dá por minha voz. Segue-me, meus fiéis. Eu sou a caridade. Quando a gente estávamos estudando essa mensagem, e o bom e o barato da doutrina espírita é que a gente está em constante estudo, né? Às vezes, pessoas acreditam que tudo que eu apresento aqui eu já tinha aprendido antes, com um certo tempo. E não é bem assim. Eu tenho estudado a doutrina espírita constantemente. E esse estudo sobre a caridade eu tive agora há pouco, né? Eu tive muita dificuldade de apresentar esse quadro. Espero que esse possam chegar até vocês, porque já foram inúmeras as gravações e sempre apresentaram erros. Quando a gente conseguiu fazer uma, apresentou erro na formatação, e eu me chateio porque é uma pena que quando eu estou aqui nesse momento conversando com vocês, a gente também está recebendo algumas inspirações dos amigos espirituais, porque esse grupo, meus amigos, não só pertence a mim ou eu sou
o dono ou aquele que o criou, não. Existe uma equipe espiritual também conosco, né? O tema não é escolhido por acaso, são sugeridos por eles e a gente faz um estudo prévio com esses amigos. E eu lamento, porque às vezes alguns deles que naquele momento puderam sintonizar com a nossa mente e nos inspirar, hoje já não estão podendo fazer isso. E foram palavras tão significantes, né? Mas enfim, essas coisas acontecem. Então, por isso que sábado passado eu não tive condições de lhes apresentar este quadro, né? Que é um quadro que a gente está sempre fazendo questão de lhes presentear com ele. Enfim, mas estamos aqui e na torcida que esse dê certo. Mas é interessante que quando nós estávamos estudando essa mensagem, pouco tempo agora, achamos linda, né? E essa mensagem deveria estar inserida no Evangelho segundo o Espiritismo, mas por algum motivo o senhor Allan Kardec ele não colocou, mas está lá na Revista Espírita, né? Revista Espírita é esse material tão rico em informações e ensinos espíritas, que são complementos da própria doutrina espírita, ainda à época de Kardec, que infelizmente é tão desconhecido de tantos os espíritas. E vocês não sabem o que estão perdendo a ignorar as revistas espíritas. Pois bem, achamos magnífico a sua apresentação. Ela diz: eu sou a caridade, mas a verdadeira caridade. Eu não me pareço com essa outra caridade que muitos aí praticam e acham que já estão em paz com Deus, com os céus, com a própria consciência, né? Porque muitas que tem por aí só tem o nome de caridade, mas a prática é um tanto quanto fantasiosa, caprichosa, né? Exclusiva. Caridade não é exclusiva e muitas vezes orgulhosa. Eu sempre digo que nós ainda, todos nós, muitas vezes ao fazer uma ação boa, que é nossa obrigação e dever, a gente sente um certo orgulho. A gente já acha que somos os eleitos, né? A sentar à direita de Deus, que nós todos já vamos para uma colônia espiritual da mais alta hierarquia. Isso tudo é bobagem. Bobagem, gente. A gente nutrir isso é bobagem. Muita bobagem. Então, tem muita gente fazendo esse tipo de coisa, né? Muitas fora do espiritismo, mas uma certa demanda considerável dentro do movimento espírita. E por que às vezes a gente nos atropelamos diante dos ensinos espíritas? Ora porque não estudamos a doutrina espírita direito, ora porque não a compreendemos. E eu digo e repito, não vem com essa história que ler Kardec, ler codificação é difícil, porque não é não. É falta de interesse. É muito fácil ler Kardec. Perceba que ao ler essa mensagem, duas palavras ali, eu troquei por sinônimos mais fáceis. Por quê? Porque a nossa preocupação é que todos possam compreender a mensagem. De nada adianta a mensagem ser linda, maravilhosa, com palavras que ao leitor é desconhecida. Perde totalmente sentido, né? E a nossa obrigação aqui nesse grupo é sempre de facilitar o entendimento de todos. Nem que para isso, muitas vezes, a gente tem que desenhar. Ok? Mas olha só essa mensagem. Ela se apresenta, ela fala que existem muitas caridades por aí que não tem nada a ver com ela. E o mais legal, gente, é que ela diz assim: sede dóceis as lições que o Espírito de verdade vos dá por minha voz. Segue-me, meus fiéis, eu sou a caridade. Quando nós estávamos estudando a mensagem, repito, a gente foi logo lembrando da parábola do bom samaritano, que a gente até pegou aqui uma imagem que representa essa parábola, que tem um sentido muito grande do que é a verdadeira caridade. Percebam que é um ensino dado por Jesus aos seus discípulos, né, que
é a exemplificação do que é a verdadeira caridade. Mas para a gente entender a parábola do bom samaritano, a gente tem que compreender o seguinte: o que eram os samaritanos? Há muito tempo era um povo só, os judeus. Mas por conta de disputas, guerras e separações de reinos, os samaritanos foram para um determinado é, 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 local, se afastou um pouco dos outros judeus, e nesse local, que é a Samária, se misturou um pouco com costumes pagãos. Então, dá a entender que os samaritanos são pagãos, que eles não acreditam em Deus, que eles não acreditam na lei de Moisés, mas não é nada disso. Eles só tiveram uma influência com outras culturas, mas eles acreditam no Deus único, eles acreditam em Moisés. Só que para os judeus da época, todos aqueles outros judeus que não comungassem da fé tal como eles tinham imposto, eram considerados pagãos, mesmo que na sua essência não fosse. Então, isso eram os samaritanos, ok? Então, percebam que indo para Jerusalém, né? É, é, esse transeunte ele foi pego de assalto, na parábola do bom samaritano, né? E levaram tudo, só deixaram ele com a cueca, vamos dizer assim, né? Ainda o feriram gravemente. Então passa por ele um levita e não faz absolutamente nada. Um levita é uma pessoa que tem um conhecimento religioso, né? Deveria ter feito, porque amai-vos todos, amai-vos, né, uns aos outros, como eu vos amei. Claro que é um mandamento de Jesus, mas antes de Jesus, Moisés já falava isso também. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? E assim mesmo, enfim. Então, o conceito, desculpe, o conceito de amar o próximo também era uma das doutrinas do próprio judaísmo. Então, o levita, ele teve ali a oportunidade de ajudar, mas não ajudou, por preconceito, porque era um samaritano. Então perceba que a caridade ela não é exclusiva, porque fazer caridade apenas para aqueles que pensam igual a você, ou para os teus próprios familiares, ou para aqueles que de alguma maneira faz parte dos teus interesses, isso não é a verdadeira caridade. Porque a caridade ela é global, ela é algo grande, né? Ela é coletiva, né? Tem gente que diz assim: eu ajudo muito meus parentes, mas só sabe ajudar os parentes. Tem alguma coisa ali, né? É o próprio interesse de se ver como uma pessoa melhor dentro do núcleo familiar, mas é incapaz de estender a mão para alguém na esquina que está pedindo uma simples esmola. Enfim, mas o levita não faz nada. Depois passa um sacerdote. Tinha mais do que a obrigação também de ajudar perante os ensinamentos da lei judaica. Também não fez, né? Aí passa o samaritano. Talvez por ter se misturado com outras culturas, talvez tenha tido ele uma visão até melhor do que era Deus e do que é a caridade. E este foi lá, não quis saber se o transeunte era judeu, samaritano, grego, né? Se acreditava no Deus dele, se não acreditava, mas socorre ele, cuida das feridas, ainda leva ele para uma hospedagem, paga adiantado a sua, a sua hospedagem, né? Ainda diz mais para o dono da hospedagem: quando eu voltar, qualquer coisa que ele usufruir aqui, eu pago a mais. Veja, isso é o sentido verdadeiro de caridade. Agora eu vos pergunto, e eu gostaria que vocês pensassem aqui conosco: por que o levita e sacerdote não fez nada? Eles não tinham plateia. Entenderam? Quanta gente aí só fazem a caridade se tiver uma plateia. Se registrar na rede social, seja com a foto, seja com quem for. Por quê? Para quê? Se o próprio Cristo nos ensinou, não saiba o que faz tua mão não saiba o que faz tua mão esquerda, o que faz a direita, ou vice-versa, não é?
que a caridade tem que ser silenciosa, né? Porque ela, como tem uma essência divina, ela é de ordem divina, então a gente só deve responder pelo bem que a gente está fazendo a pessoa que é beneficiada e a Deus, a espiritualidade maior. Mas tem gente que não vê dessa maneira, ok? Vamos continuar na mensagem que lhes digo. É muito bonita, é muito significante e a gente tem que compreender muito bem esse sentido de caridade. É interessante, eu até me assustei agora, porque eu estou um pouco longe do meu celular e acabou de, de como se alguém estivesse querendo falar para aquela mulher do Google. E eu repito, não tem ninguém no quarto, só tem eu. Mas enfim, quem quiser falar alguma coisa na pesquisa do Google, se tiver algum irmão espiritual, né, que faça a sua manifestação. Mas vamos embora. Aqui, eu sou a caridade, não é nada, né? Pode ser que as pessoas digam, eita, Regi fez ali uma manipulação com a cor vermelha, talvez ele queira nos influenciar sobre qualquer coisa. Não tem nada a ver, não. Foi porque eu aproveito os PowerPoint passados e eu não vi que nesse eu não tinha trocado o título. E depois que a gente formata, fica difícil a gente editar. Então a única forma é vir aqui, uma canetinha aqui, ó, essa canetinha aqui da seta, e fazer, eu fiz dessa forma. Mas vamos lá. Segue-me. Conheço todos os infortúnios, todas as dores, todos os sofrimentos, todas as aflições que ascendiam a humanidade. Sou a mãe dos órfãos, a filha dos velhos, a protetora e suporte das viúvas. Cura chagas infectas, trato de todos os doentes, visto, alimento e abrigos que nada têm. Subo aos mais humildes casebres e às mais miseráveis mansadas. Mansada, gente, eu fui procurar saber o que era. Eu achei até que fosse alguma coisa relacionada à mansão. Mas mansada seria aquelas casas que teria o sótão, né? E pela mensagem a gente sabe que essas casas são daqueles afortunados, né? De que tem muito dinheiro, né? Sabe aquela casa, aquela casinha que é triangulada lá em cima, que tem uma janelinha, o sótão, é chamado de mansadas. Aí a mensagem continua, né? Vamos lá. Bato a porta dos ricos e poderosos, porque onde quer que exista uma criatura humana, há sob a máscara da felicidade dores amargas e cruciantes. Veja que aí ela diz: eu não sou exclusivista. Onde tiver uma criatura humana sentindo dor, passando por qualquer infortúnio que seja, lá estou eu. Não importa se é miserável, não importa se é endinheirado, porque a gente tem uma ilusão de que tem muito dinheiro não sofre. Sofre, gente. São os mares morais que atormentam muito mais a criatura do que os outros mares de ordem materiais. Fora que tem muita gente aí, né, com muito dinheiro, mas com situações frágeis de saúde que nem o próprio dinheiro dá jeito. Não é verdade? Oh, como é grande minha tarefa! Não poderei cumpri-la se não vierdes em meu auxílio. Vinde a mim, eu sou a caridade. Olha só, gente, a caridade nos chamando. Olha a nossa responsabilidade perante ela, né? Não interessa o quem somos, o que temos ou o que deixamos de ter. O convite dela é universal. Ela não pode fazer absolutamente nada sem que a gente estejamos dispostos, abertos de coração, para que ela possa nos influenciar e que a gente possa levá-la a quem quer que seja, todas as vezes que criaturas outras necessitadas nos procuram. Não é verdade? E ela continua: não tenho preferência por ninguém. Jamais digo aos que de mim necessitam:
tenho os meus pobres, procurai em outros lugares, no caso, né? Ó falsa caridade, quanto mal fazes, amigos, nós nos devemos a todos. Crede-me, não recusei assistência a ninguém. Socorrei-vos uns aos outros com bastante desinteresse, para não exigirdes reconhecimento da parte do que tiverdes socorrido. A paz do coração e da consciência é a suave recompensa de minhas obras. Eu sou a verdadeira caridade. Não tenho preferência por ninguém. Aí quando selecionei essa imagem, eu lembrei de uma vez de uma frase do Aldo, que ele diz que o sentido figurado de caridade são duas mãos estendidas, a que pede e a que doa. Não é bonito? Sentido figurado de caridade, né? São duas mãos estendidas, a que pede e a que doa, né? Aí eu também recordei daquela história que ele há muito me contou, que um vilarejo do interior da França, né, foi bombardeado durante a Segunda Guerra Mundial, e na praça da cidade existia uma estátua de Jesus, que foi parcialmente destruída. E depois que tudo passou, os moradores resolveram reconstruir aquela estatueta do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não conseguiram terminá-la, né? Faltaram recursos, até por conta da Segunda Guerra Mundial. E a estátua de Jesus ficou lá sem mãos. Até que uma pessoa resolveu, né, colocar aos pés da estátua a seguinte frase: ele não tem mãos, senão as nossas mãos, né? Então é isso que a gente vem aprendendo com os espíritos, né? O bem, para se manifestar, quem quer que seja, mesmo sendo de ordem direta, divina, os espíritos necessitam da nossa disponibilidade para fazer. Os espíritos não têm mais o corpo físico, não é? Eles necessitam de nós, os encarnados, que ainda temos o corpo físico, para fazer muito mais por aqueles todos que necessitam. Lógico que eles poderiam usar recursos de materialização. Não poderiam? Poderiam. Mas isso gasta muito deles, né? E a maneira mais fácil é nessa permuta de solidariedade entre o mundo espiritual conosco, o mundo material. É aquela frase que diz o seguinte, né? Claro que a gente pede aos céus, mas a terra tem que fazer acontecer primeiro. Tem que criar a ponte para que os céus venham ao nosso socorro. Não cabe apenas ao céu fazer tudo, visto que a gente também pode fazer muito mais. Ninguém sabe na terra o número e a natureza de meus benefícios. Olha, meus amigos, são infinitos, né? O bem, a oportunidade de fazermos o bem, né? E as ações no bem, as formas, as maneiras são infinitas. Eu escuto muitas pessoas às vezes dizer: eu gostaria de ser muito caridoso, mas eu não tenho recursos. De que recurso você diz que não tem? O do dinheiro? Ora, mas a caridade não está apenas atrelada à questão da posse ou da falta dela. Nós podemos fazer tanto com a nossa palavra, com o nosso escutar, com os nossos conselhos, com uma palavra amiga, né? Tudo isso é caridade. E todas essas outras maneiras de caridade, todos estão, de uma certa maneira, têm recursos de fazer. Tem gente que diz assim: eu não gosto de me meter no problema de ninguém, eu não consigo aconselhar ninguém, eu nem sei resolver os meus, imagino os dos outros. Egoísmo. Incapacidade, será, de pensar? Incapacidade de auxiliar? Ou quem pensa dessa maneira gosta de nutrir a negatividade na vida dos outros e com isso ficam felizes, né?
A gente tem que vigiar e orar nesse sentido. Por que você diz que é incapaz de ajudar quem quer que seja? Né? Você não gostaria de ser ajudado? Você não busca ajuda? Por que você também não pode ser a ajuda de alguém? Só a falsa caridade fere e humilha aqueles a quem beneficia. Evitai esse funesto desvio. As ações desse gênero não têm mérito perante Deus e atraem a sua cólera. Só Ele deve saber reconhecer os generosos impulsos de vossos corações. Quando vos tornais os dispensadores de seus benefícios, guardai-vos, pois, amigos, de dar publicidade à prática da assistência mútua. Não mais lhe deis o nome de esmola, crede em mim, eu sou a caridade. Aqui ela usa um sentido figurado, quando ela fala dessa cólera de Deus, né? As ações desse gênero não têm mérito perante Deus e atraem a sua cólera. Não há cólera de Deus, né? O que há é lei de causa e efeito, né? Tem uma mensagem aqui que eu vou ver se eu acho, mas enquanto eu estou aqui procurando, que a gente faz muita coisa ao mesmo tempo, gente. Somos igual ao Bombril, né? Multi e uma utilidade. Mas é o seguinte, a falsa caridade fere e humilha, né? Como? Eu conheço tanta gente que diz assim: eu fiz tanto por fulano e fulano não me agradeceu, ou fulano me fez algo que eu não gostei, jamais vou voltar a ajudar fulano. Aí vai na rede social, passa na cara, e aí agride. Isso não é caridade, gente. O bem que a gente faz a quem quer que seja deve ser com total desinteresse. Deve ser feito o bem pelo próprio bem, né? Essa deve ser a nossa única essa deve ser a nossa única motivação de realizar e também de saber que somos criaturas devedoras. Lembra que lá na outra parte da mensagem a caridade diz isso? Que somos todos devedores uns dos outros? Então, né? Então não caberia a gente fazer o bem esperando recompensa que fosse de quem fosse e às vezes ficamos chateados porque a pessoa não nos agradeceu suficientemente ou às vezes não devolveu o favor recebido. Esse tipo de caridade não é a caridade verdadeira, né? E eu estou aqui procurando a frase, viu, gente? Por isso que eu estou aqui falando um pouquinho para ver se acho. Eu estou num lugar totalmente errado. É uma das coisas que eu tenho que fazer ter uma memória melhor para as coisas que eu guardo. Eu acho que tá perto, gente. Só um minutinho que eu vou encontrar essa frase que eu tanto quero aqui para trazer para vocês. Mas enquanto não carrega, vamos embora. Por exemplo, no caso da esmola, né? Tem muita gente que acredita que a esmola é... Achei a frase, gente. É muito bonita. É do André Luiz que diz o seguinte: antes de negar-se aos apelos da caridade, imagina você no lugar de quem sofre. Não é bonito? Antes de negar-se aos apelos da caridade, imagine você no lugar de quem sofre. Esse deve ser o verdadeiro sentido da caridade. Nos imaginarmos, né? Veja que o bom samaritano, ele se imaginou no lugar daquele transeunte que sofreu o assalto. E ele fez tudo aquilo que ele gostaria que, se ele estivesse naquela situação, alguém fizesse por ele, no mínimo, né? Agora, tem gente que confunde esmola com caridade. Diz, eu vou na igreja, eu deposito dinheiro, eu dou meu dízimo. Será que deposita dinheiro
pensando em alguma coisa construtiva ou achando que Deus é mercado de troca? Ou melhor dizendo, que os benefícios da espiritualidade podem ser comprado ou pago. Será que é isso? Né? Essa coisa de dízimo que algumas religiões têm é algo chocante, né? Porque parece, se você não for um dizimista, não sei se esse nome fala, você não vai ter os benefícios dos céus. Tem que ter. Agora, quem precisa de dinheiro é o ser humano. Os espíritos superiores de Deus estão um pouco, né? Agora, muita gente confunde esmola com caridade. E muitas vezes faz a esmola apenas para se livrar daquela pessoa que na mente dele está importunando, né? Então dá para se livrar, ou dá um pouco, porque e com isso fica numa falsa sensação de que fiz o meu dever cívico, cristão, sei lá o que das contas. E não é isso. A verdadeira caridade, ela é algo muito maior. Ela tem uma extensão muito mais completa do que ficar apenas na mísera esmola que seja. E ainda a gente ainda tem que escutar aqueles que dizem assim: eu não dou esmola. Ora, o que você vai dar para aquela pessoa que necessita, se você não acha que a cultura da esmola é algo feio, que não deveria existir, que você é contra, porque muitas vezes você acha que a pessoa vai pegar aquele dinheiro, uma miséria que você deu, às vezes R$ 1, R$ 2, 50 centavos. E mesmo assim você diz que não dá, porque vai se drogar, vai beber, enfim, não interessa o que ela vai fazer. O importante é que você fez a sua parte. Agora, aqueles que se negam, o que esses têm realmente feito para ajudar pessoas pedintes? E eu lhes digo, aqui no Recife, de uns tempos para cá, inclusive com essa crise que nós estamos vivendo, né, em todos os ângulos, o número de pedintes tem crescido assustadoramente. E o número de mendigos nas calçadas no centro da cidade também tem crescido assustadoramente. Enfim, muito, muito grande. Mas aí o que é que a gente faz? Tá bom, não quer dar o dinheiro porque acha que ele vai usar nisso ou naquilo? Compra a comida e leva. Compra a sandália, uma roupa, né? Enfim, faça a sua parte. Agora, criticar algo por criticar e também não dar uma solução não é o melhor resultado para as questões, não. Tenho tantos infortúnios a aliviar que por vezes tenho os seios e as mãos vazios. Venho dizer-vos que espero em vós. O Espiritismo tem como divisa amor e caridade, e todos os verdadeiros espíritas quererão, no futuro, conformar-se a esse sublime preceito ensinado pelo Cristo há 18 séculos. Que agora é 21 séculos, né, gente? Segue-me, pois, irmãos, e eu vos conduzirei ao reino de Deus com nosso Pai. Ao reino de Deus, nosso Pai, eu sou a caridade. Adolfo, bispo de Angeli. E percebam que a caridade se materializou-se, né, vamos assim dizer, pelo bispo Adolfo e enviou essa mensagem que está lá na revista Espírita. Eu vou colocar essa mensagem e qual revista Espírita ela está na descrição do vídeo aqui em nosso canal, ok? Mas antes de encerrarmos com o nosso quadro de hoje, eu gostaria de dividir com vocês o conceito de caridade segundo o senhor Allan Kardec. Isso, gente, Kardec recebe uma carta de convite de uma cidade, se eu não me engano, é de Lyon. Eu não sei eu acho que não é de Lyon, não, me desculpe. Mas é falando dos feitos que esse grupo espírita nessa cidade tem realizado e o codificador manda uma carta em resposta a esse grupo de espíritas, né? E eu peguei aqui alguns trechos. Essa carta está na Viagem Espírita de 1862. Ele diz o seguinte: sinto-me feliz, meus amigos, por ver tantos grupos unidos no mesmo sentimento, marchando de comum acordo para o nobre
objetivo a que nos propomos, sendo tal objetivo exatamente o mesmo para todos. Não poderia haver divisões. Uma mesma bandeira deve guiar-vos, e nela está escrito: fora da caridade não há salvação. Ficais certos de que em torno dela é que a humanidade inteira sentirá necessidade de se congregar quando se cansar das lutas engendradas pelo orgulho, pela inveja e pela cupidez. Essa máxima, verdadeira âncora de salvação, porque será o repouso depois da fadiga. O Espiritismo terá a glória de ser o primeiro a havê-la proclamado. Escrevei-a em todos os locais de reunião, em vossas residências, que doravante ela seja a palavra de união entre todos os homens sinceros que querem o bem, sem segunda intenção pessoal. Mas fazei melhor ainda, gravai-a em vossos corações, e desde já fruireis a calma e a serenidade que aí encontrarão as gerações futuras, quando ela for a base das relações sociais. Sois a vanguarda, deveis dar o exemplo, a fim de encorajar os outros a vos guiarem. Perceba que o sentido de caridade de Allan Kardec, segundo o senhor Allan Kardec, é muito grande, e ele, dá a entender na sua missiva aqui, que é a base, uma das bases de sustentação do próprio Espiritismo, que começava a germinar ali esse sentido. Porque há, infelizmente, no nosso meio espírita, alguns espíritos que, por comodismo ou por puro preconceito, não estudam Kardec, mas abrem a boca para dizer que há só Espiritismo em Allan Kardec e começa a criticar muito as obras enviada pelos espíritos a Chico Xavier, e atacam Chico, atacam Emmanuel, atacam André Luiz, diz que o espiritismo de Kardec é um, o de Chico Xavier é outro, que o de Chico Xavier é igrejista, enfim, isso tudo é balela, sabe? Isso é coisa de gente que não estuda, é de gente que não lê Kardec, ou se leu não compreendeu, porque perceba os trechos que a gente destacou aqui, inclusive eu esqueci de destacar um aqui, que é escrever em todos os locais de reunião em vossas residências, porque Chico Xavier também tinha essa mesma ideia. A doutrina com Allan Kardec, ela deu os primeiros passos, mas a doutrina com Chico Xavier, ela deu passos maiores. A doutrina com Chico Xavier e os espíritos complementam a base que é Allan Kardec. Não existe dois tipos de espiritismo, existem visões diferentes para o mesmo espiritismo, porque muitas pessoas não conseguem ter a noção de que a com Chico complementou a outra. E esses são aqueles que não acreditam que Chico Xavier é a reencarnação de Kardec. Eu tenho certeza. Perceba que tudo isso que Kardec fala, da necessidade de expandir esse sentimento de caridade, que só através da caridade existiria realmente um sentimento de união entre nós espíritas, e a doutrina espírita iria sobreviver por conta disso, não é pela parte científica, não é pelas manifestações, enfim, era pela caridade. E quanto a isso, a gente vai falar no próximo, falando de espiritismo. É a força que Kardec deu ao sentimento de caridade, que hoje é visto por alguns espíritas atualmente como algo que só foi criada por Chico, os espíritos, Emmanuel, André Luiz, que está fora de Kardec, e não está. Isso a gente vai falar no próximo Falando de Espiritismo, no próximo sábado. Mas lhes deixo agora, agradeço a paciência, A gente fala muito rápido, e se isso de alguma maneira os incomodar, fale que a gente vai falar um pouquinho mais devagar. Mas é que são tantas as informações, sabe? E o pensamento é mais rápido que a boca, e a boca às vezes quer ficar igual ao pensamento, e a gente fala muito, tá bom? Mas vou lhes deixar agora com a mensagem do nosso querido Chico Xavier. E vocês vão perceber que ele apenas está dando complemento a essa belíssima defesa de Allan Kardec em consideração à caridade. A todos
um ótimo sábado, um ótimo final de semana e um bom início de semana. E como diz a nossa amiga Adriana, vamos que vamos. Se nós pudéssemos colocar uma legenda à frente de cada agrupamento humano, de cada conjunto residencial, de cada cidade, de cada aldeia, de cada metrópole, de cada grande capital do progresso humano, se nós pudéssemos, tivéssemos bastante autoridade para isso, escolheríamos aquela frase de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele nos disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque não é só o amai-vos uns aos outros, nós podemos amar-nos uns aos outros, mas como Jesus nos amou, é sem espírito de remuneração, sem espírito de pagamento algum, de retribuição alguma, é com espírito de sacrifício e de renúncia, porque quem ama não cria problemas, e quem ama sabe viver sem pedir coisa alguma à criatura amada. Esse é o amor que Jesus nos legou.